E aí, pessoal do terceiro ano. Bom, aqui estou eu, professor Tiago Souza, para dar prosseguimento às nossas aulas de matemática. Bom, eu tenho um lamento para fazer, mas infelizmente quem precisa escutar meu lamento não são vocês. O meu lamento é a respeito da participação baixa da turma do terceiro B. Mas se vocês puderem repassar esse recado, bom, fica o meu lamento. Eu estou impressionado com como vejo alunos próximos de mim e até mesmo noticiários, jornais, que estão se reinventando em meio a essas dificuldades que nós estamos encontrando. Estão se desenvolvendo muito bem, tirando boas classificações em vestibulares, em concursos e tudo mais. E a minha torcida é que você seja também um desses alunos. Tá certo? Então se empenhe, continue se empenhando. Parabéns! Estamos chegando no final do segundo bimestre. Essa aqui é o final do nosso conteúdo do segundo bimestre, juros compostos. E agora nós vamos começar algumas tarefas extras, pontos extras. E o meu conselho para você, se você está fazendo o portfólio até agora tranquilo, aqui é a parte final. É o último conteúdo para montar o portfólio. Quem está meio enrolado é que vai acabar fazendo essas tarefas extras, tá? Mas se você quiser fazer, para poder ampliar seu conhecimento, estar à frente de outros alunos, eu te incentivo. Muito bem, vimos juros simples na aula passada. O que seria os juros compostos? Nada mais é do que a análise que nós fazemos no montante. Tá, bora ver como é que isso vai desenrolar. Então, olha aqui o Miguel, rapaz. O Miguel juntou uma grana, juntou R$500. Ei, Miguel. E abriu uma poupança para o filho dele. Isso no aniversário de 10 anos do menino. E a ideia é que quando ele completou 18, ele foi lá e sacou todo o dinheiro. E quanto será que ele sacou? Bom, a gente precisa aqui saber sobre a taxa de juros com que o Miguel aplicou esse dinheiro. E a taxa era de 0,6% ao mês. Então, olha lá, esse foi no aniversário de 10 anos, né? De 10 anos. Então, ele tinha 10 anos e sacou quando o menino tinha 18. Olha como seria o cálculo para se fazer a respeito de juros, né? Então, imagina que ele tinha o capital, que seria esses R$500, tá? Como é que seria no primeiro mês? Então, olha lá, no primeiro mês, então ele teria aqueles 500, né? Vezes a taxa, seria 0,006, porque é 0,6% ao mês. Então, passou um mês, quanto rendeu de juros? 2 zeros, 2 zeros, 3. Rendeu R$3, certo? No segundo mês, como é que eu faço essa conta? Deu para perceber que ele já tinha aqui, né? Ele tinha um montante de 503, certo? O capital mais os juros. No segundo mês, bora calcular esses juros. Que no caso seria o novo capital, que é 503, percebeu? A taxa de juros é a mesma, passou um mês também. Quando fazemos essa conta aqui, 503 vezes 0,006 dá R$3,02. Percebeu então aqui? O montante foi para 506,02 centavos. Faltou o cifrão ali, né? O R cifrão. E aí, no terceiro mês, eu pego esse montante, aplico os juros
E assim vai. Tá percebendo que vai demorar, né? Porque passaram-se 8 anos, né? 8 vezes 12, que cada ano tem 12 meses. Essa nossa conta vai demorar. Então, bora logo definir, então. Bora ver qual é o conceito de juros compostos. Seguinte, o que nós conseguimos perceber? Com um período, né, sendo passado, a gente percebeu que o montante, ele nada mais vai ser do que o capital, mais o que foi recolhido de juros. E os juros, vou colocar aqui, olha, não era esse aqui? Só que com o período 1, então ficou C vezes I. Tá? Esse foi os juros que foi recolhido na primeira situação, no primeiro ciclo. Então, vou colocar o montante 1, tá bem? O capital. Aqui dá para isolar, né? Ficar assim, perdão. 1 mais I. Esse é o montante 1. E se no segundo período, como é que funcionaria? Então, o montante 2. Agora, o capital é o montante 1, né? Mais o montante 1 vezes a taxa. Esse é o nosso o rendimento da segunda. O nosso capital agora é o montante anterior, que no caso vai ficar isolando, né? É o montante 1 vezes 1 mais I. Só que eu sei quanto é o montante 1. O montante 1 é C, o capital inicial, 1 mais I. Isso tudo multiplicado por 1 mais I. Então dá para perceber que o montante 2 deu C 1 mais I ao quadrado. Tem uma coisa aí escondida, hein? Bora ver aqui no terceiro período, terceiro ciclo. Então ficaria o quê? O montante 2 vezes, mais o montante 2 vezes I. Isolando o montante 2 vai ficar 1 mais I. Só que eu tenho o valor do montante 2. O montante 2 é o capital, 1 mais I ao quadrado. Tudo isso multiplicado por 1 mais I. Então, o montante 3 dá o capital, 1 mais I, e 1 mais I é uma base conhecida. Então, 2 mais 1 lá dos expoentes dá 3. Tá vendo o que está acontecendo lá em cima, de diferente? Então, quer dizer que quando eu tiver, né, um período T qualquer, esse montante desse período T qualquer vai ser o capital 1 mais I elevado àquele período. Então, esse aqui é o cálculo a juros compostos. Por quê? Porque é os juros em cima do montante. Essa aqui seria a ideia. Você já percebeu da primeira aula, esse M é montante, esse C é capital, I é taxa de juros e o T é o período ou o tempo, sendo que esses dois têm que estar na mesma unidade. Será que a gente conseguiria voltar no problema do Miguel? Com certeza. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Pronto. Olha que montante seria. Então, esse capital era de R$500. Essa taxa é 0,006, não era isso? Ei, memória boa, 0,006. Isso ao mês. Então, esse período tem que estar ao mês, que no caso foram 8 anos, né? Foi de 10 até 18, 8 anos, só que 8 anos vezes 12 meses, né? 16,96. Olha só. Esse aqui seria o cálculo. Beleza. 500, 1,006 elevado a 96. Isso aqui não tem jeito. Só se você precisa de uma calculadora científica para fazer isso. Então, quando você multiplica 1,006 elevado a 96, isso dá 1,77585. Agora, essa multiplicação você sabe fazer, né? Qualquer calculadorazinha, não precisa ser científica, consegue fazer esse cálculo. Que gera
aproximadamente R$ 887,93. É, né? Taxa de juros de banco é muito ruim. Olha só, já pensou, depois de 8 anos só acrescentou isso, ele tinha 500, agora tem 800. O menino pensou que ia ficar rico, se deu mal. Enquadrei ali, né, sem precisar. Olha aqui, deixa eu fazer algumas coisas para nós percebermos. Calcule os juros e o montante.